Amados e queridos, a paz do Senhor Jesus para a sua vida, para a sua casa. Nesta última ministração do nosso propósito, da nossa campanha, Sonhar, Crer e Viver, estamos sendo ministrando e sendo ministrados pela história de José. E o quanto nós temos aprendido, não é verdade? Hoje, nesta última ministração, eu tenho certeza que não será diferente, que o Senhor ministrará, tocará profundo no teu coração, que edificará a tua vida e a tua alma, assim como tem feito comigo. O versículo que eu quero estar tentando nesta noite de hoje é o capítulo 42 do livro de Gênesis, capítulo 41, o verso 37 até o versículo 42, que vai nos dizer assim: o plano apareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, José, em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e tão sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará a você, às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu dizendo: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel e o colocou no dedo de José. Mandou José vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, como nós vimos aí, José interpreta o sonho de Faraó, e José aconselha e direciona o Faraó a procurar alguém que realmente tivesse condições de ajudá-lo no governo e no direcionamento de tudo aquilo que estava por vir. E José instrui e direciona ali o faraó, só que Faraó reconhece que não havia ninguém mais sábio e mais criterioso do que José para assumir o governo do Egito naquele momento. E então Faraó entrega a José o comando de toda a terra. Em seguida, Faraó tira do seu dedo o seu anel, como a gente viu no versículo, a qual fizemos menção, e coloca no dedo de José. Aqui, já quando isso acontece, nós já podemos ver que a honra chegou. O propósito de Deus ali começa a se cumprir na vida de José. Depois Faraó manda José vestir roupa de linho fino e ainda coloca uma corrente de ouro no pescoço de José. Fez ele subir em sua carruagem, como a gente leu. Então, Faraó complementa dizendo que ninguém ali na terra do Egito seria mais importante do que José. E no verso 44 ele vai dizer: eu sou Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão e nem levantar o pé aqui em todo o Egito. No versículo 45, nós vamos ver que José recebeu um outro nome. E também José ganhou uma esposa, uma mulher. Querido, José tinha 30 anos de idade quando isso aconteceu. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, quando todo o processo começa a acontecer na vida de José, ele tinha 17 anos. Então nós podemos entender e ver que 13 anos foi o tempo do processo de Deus na vida de José, até chegar ao cumprimento do propósito. 13 anos de muita dificuldade, humilhação. 13 anos em que o tratar de Deus acontecia na vida de José. Então José começa, naquele momento, depois que isso acontece, José começa a trabalhar durante os 7 anos de fartura. José vai lá, armazena nas cidades, a terra produziu muito, o texto vai nos dizer, por 7 anos. E José guarda, José reserva,
enquanto muitos ao redor do mundo inteiro apenas usufruía do tempo de fartura, José estava se preparando para o tempo de crise. Há uma diferença muito grande, queridos, de quem serve e de quem não serve o Senhor. Está aí a diferença. Porque José servia a Deus. E aquele que serve a Deus não vive por viver, mas tudo que faz tem propósito. Não vive enganado. Amós capítulo 3, verso 7 vai nos dizer que certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, aos seus profetas. O fim dos 7 anos de bonança chega ao fim, como José preveu, e em todo lugar havia fome, mas na terra do Egito tinha mantimento. Gente por toda parte, no versículo 57 vai nos dizer que gente por toda parte procurava a terra do Egito, porque a fome se agravava cada vez mais. Então Jacó, na verdade, o pai de José, quando fica sabendo que no Egito havia trigo, ele manda os seus filhos ir comprar para que eles pudessem continuar vivos. No capítulo 42, no verso 1 até o verso 3, se você estiver acompanhando, você pode estar frisando, vai nos dizer isso. Jacó usa essa linguagem. Vai lá comprar trigo para que a gente possa continuar vivo. E no versículo 6 vai nos dizer que os irmãos de José chegam até José, o governador do Egito. Aleluia! E não reconhecem José. Só que eles fazem algo. Eles chegam até José e se curvam diante dele. Queridos, ali naquele momento José se lembra dos seus sonhos. José se lembra no capítulo 37, no verso 7 até o verso 10. José chega para os seus irmãos e conta o seu primeiro sonho, que ele estava amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvavam diante de mim. O texto vai nos dizer que os irmãos de José passam a odiar José por causa disso, e eles indagam: então quer dizer que você vai reinar sobre nós? Então quer dizer que você vai nos governar? E no verso 9, José conta para eles o outro sonho. Eu tive um outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E quando José conta isso para o pai dele e para os seus irmãos, todos eles indagam: então quer dizer que nós vamos ter que nos curvar diante de você? Queridos, o sonho de José neste momento está se cumprindo. Os irmãos de José vão ali comprar comida e chegam e se curvam, se prostram diante daquele governador, mal sabendo eles que aquele governador era o seu irmão José. Como a vida dá voltas. Como a vida dá voltas. Aqui eu e você, nós já podemos aprender e extrair alguns destaques de toda essa história. O primeiro destaque que eu e você podemos extrair daqui e aprender é que os planos de Deus para as nossas vidas não podem ser frustrados. É isso mesmo, façam o que quiserem. Aconteça o que acontecer. Vai se cumprir. O sonho de José começa a se cumprir aqui. E neste exato momento nós podemos ver que os planos do Senhor na vida dos seus não podem ser frustrados. Foi o que Jó relatou e declarou no capítulo 42, no verso 2. Ele disse: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A Bíblia vai nos dizer que nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus como este, que trabalha para os que nele esperam.
Os planos de Deus para as nossas vidas não podem ser frustrados. Passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer. Se Deus falou, vai se cumprir. Aleluia! A segunda coisa, o segundo ponto que nós podemos entender de tudo isso é que quando todo o processo chegar ao fim e o propósito de Deus começar a se cumprir na sua vida, até os que duvidaram de sua vida com Deus, até mesmo os que te amaldiçoaram, os que não deram crédito e até os que tentaram te prejudicar, verão o que Deus fez. Você crê nisso? Reconhecerão e serão beneficiados de alguma forma. Por isso eu sinto a presença do Senhor. Eu não sei se você consegue sentir, entender o que o Senhor está ministrando através dessa palavra, mas até aqueles que zombaram verão, reconhecerão e ainda serão beneficiados de alguma forma. Você crê nisso? É isso que o Senhor faz. Foi isso que o Senhor fez na vida de José, queridos. O terceiro ponto é que nós podemos aprender que agir com prudência, agir com sabedoria, ter dependência da direção e da orientação de Deus faz e fará toda a diferença em nossas vidas. José, ele poderia ter se empolgado com a sua nova vida. José, ele poderia ter se empolgado com a sua nova condição financeira, com o seu glamour, com o seu status. José passa a ser um homem reconhecido, rico, honrado. José poderia ter se empolgado com 7 anos de fartura, comido, se esquecido do que Deus orientou, do que Deus falou. Mas não. A sabedoria, a prudência de José e a dependência dele a Deus, a obediência daquele homem, a direção e a orientação de Deus sobre a sua vida não lhe deixava errar, queridos. Não lhe deixava vacilar, não lhe deixava pecar, não lhe deixava perder a sua bênção, perder a sua visão. Isso acontece com muitos recebem, mas depois perdem a sua bênção. Muitos começam a usufruir da promessa, mas depois perdem a sua bênção. José não. No fundo, José sabia que o propósito de Deus na vida dele não era somente aquilo. Mas aquilo que estava acontecendo já não era tudo de muito belo e muito maravilhoso? Sim. Mas o nosso Deus é ilimitado e José sabia disso. José compreendia. Ele entendia que não se resumia o propósito de Deus, o cumprimento do propósito de Deus não se resumia somente em tudo aquilo, nem abençoar a vida dele. Tinha mais. Sim, coisas maiores ainda estavam por vir. Deus ainda queria honrá-lo ainda mais. Aleluia! O Senhor ainda queria usá-lo mais. E foi assim que aconteceu. Foi isso que aconteceu, queridos. Quando Maria se alegra no Senhor e ela vai lá e começa a cantar lá, Lucas registra isso, o Cântico de Maria, no capítulo 1, no verso 49, ela diz bem assim: pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Maria entendia que o Senhor é poderoso para fazer coisas grandes. Ele fez coisas grandes na vida dela, ele fez o impossível na vida dela. E José também entendia isso. Que aquele que já havia feito coisas miraculosas na sua vida era poderoso para fazer mais. José sabia que o mesmo Deus que fez o que fez por ele ainda tinha coisas maiores para realizar. Em Efésios capítulo 3, verso 20, queridos, vai nos dizer:
Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós. Oh, aleluia! José, após notar que seus irmãos de fato haviam se arrependido, ele testa os seus irmãos e comprova isso. Se você quiser ler com calma aí a história, você pode entender isso. Só que para a gente resumir, nós vamos ver que finalmente José vai lá e revela a verdade. Isso está registrado no capítulo 45 do livro de Gênesis. E no verso 3 ao verso 5, diz que José chega para os seus irmãos e diz: eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. No verso 4, ele vai dizer: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximam, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Versículo 5 agora: não se aflijam não, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Que coisa linda, queridos. Não tem como não se emocionar. No versículo 8, José revela algo que nos faz ver que ele entendeu tudo mesmo. Entendeu o que? Ele entendeu o propósito de Deus. Ele diz: não foram vocês que me mandaram para cá, meus irmãos, mas foi o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó. Ele me fez administrador de todo o palácio. Ele me fez governador de todo o Egito. Que coisa linda. José não se apegou ao que ele passou. José não se apegou ao passado, ao sofrimento do passado. José não guardou ressentimentos. José, ele perdoou seus irmãos de todo o seu coração, porque José, ele tinha um coração curado, sarado. E isso faz toda a diferença. Ele não se apegou ao que fizeram com ele, mas ele se apegou ao que Deus estava fazendo na vida dele. José, ele reconhece o agir do Senhor em tudo, nos mínimos detalhes. Ele honra a Deus com isso. Em revelar, foi o próprio Deus que me tornou ministro. Em outras palavras, José estava dizendo: se eu sou quem eu sou, é porque Deus fez isso na minha vida. Se eu tenho o que eu tenho, é porque foi Deus. Se hoje eu posso alguma coisa, é por causa do Senhor. Que coisa linda. José, ele faz com que o propósito de Deus para a vida dele conclua quando ele manda buscar toda a sua família para ir morar com ele no Egito. De uma forma bem particular, José, ele conclui o propósito de Deus sendo um canal de bênção na vida dos seus familiares, do seu pai, dos seus irmãos. José, ele foi bênção na vida de muitas pessoas que estavam num momento de crise. No momento de crise, José estava sendo o socorro de Deus para a vida de muitas pessoas. No momento de crise, José estava sendo a resposta de Deus na vida de muitas pessoas. Mas ele conclui o propósito de Deus sendo canal de bênção na vida da sua família. Porque no coração de José havia algo muito especial que fazia toda a diferença. No coração de José havia amor, queridos. José pagou
todo o mal com o bem. Você pode compreender isso? José pagou o ódio com amor. Aleluia! José pagou toda aquela inveja abençoando. E isso é nada mais, nada menos do que a característica de um verdadeiro adorador. A característica de um verdadeiro servo de Deus, de um filho de Deus. Louvado é o nome do Senhor. E eu quero finalizar, porque não podemos continuar aqui, mas a presença do Senhor é tão real. Eu quero finalizar te perguntando, o Espírito Santo de Deus nos pergunta nesta noite como nós temos agido mediante a crise, como nós temos agido no processo de Deus nas nossas vidas. Quem temos sido? Quem nós temos sido? Como nós temos agido? Eu quero que você compreenda que isso é muito sério, isso é muito importante. Porque somente nós podemos interromper o agir de Deus nas nossas vidas. Só depende de mim e de você. O que Deus tinha para fazer na vida de José era algo muito precioso, muito lindo, muito maravilhoso, muito grande. E assim ele o fez. Mas as atitudes de José, a postura, o caráter, a fidelidade dele para com Deus, o temor, a obediência, a retidão de José, fizeram toda a diferença. Que nós possamos aprender, que nós possamos ter aprendido com a vida de José, com esta linda história, em nome de Jesus. E eu quero profetizar sobre a tua vida, você que me assiste nesse momento. E eu quero te pedir, você que está sendo abençoado, abençoada com essas mensagens. E você aí que nos acompanha o nosso trabalho aí no nosso canal. Somos uma gotinha no oceano, queridos. Mas queremos, assim como José, fazer a diferença nas vidas, nos corações aflitos. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações quando a gente publicar uma nova mensagem, um novo vídeo, para que você também possa ser canal de Deus, canal de bênção e abençoar outras pessoas. Eu quero profetizar um novo tempo sobre a tua vida. Eu quero declarar a bonança do céu sobre a tua vida, que a sua visão se abra. Que você tenha firmeza no processo para que você possa viver e usufruir do propósito. Que você possa compreender o que Deus quer fazer na tua vida e através de você. Nesta geração, nesta terra. Em nome de Jesus. Eu concordo com a sua bênção. Eu concordo com a sua vitória. Com a sua cura, com a sua libertação. Com a salvação de vidas, com a transformação de vidas, com a realização dos seus sonhos. Que assim como José, nós possamos sonhar, nós possamos crer, tomando posse dos sonhos de Deus para as nossas vidas. E que literalmente nós possamos viver os extraordinários e grandiosos sonhos de Deus.